Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Maravilha. Vamos abrir as nossas Bíblias. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Louvamos a Deus por esta oportunidade. Somos gratos a Ele por nos proporcionar este privilégio. Primeiro, de estar na casa dEle. Em segundo lugar, de ministrar a palavra. Louvamos a Deus também pela vida do nosso pastor Ney Silva, ao qual nos incumbiu desta missão, desta nobre missão de ministrar a palavra na ceia do Senhor. O pastor Ney tem nos forjado, tem nos ensinado, tem nos instruído e tem nos dado experiências na casa de Deus, das quais nós vamos levar certo para as nossas vidas, todo o resto de nossas vidas. Essa é uma delas. Isaías capítulo 53, os irmãos que acharam, acho que não vai colocar na tela ali. A minha versão está um pouquinho diferente, mas vamos ler mesmo assim. Quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado. Um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo o que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa, mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram, esmagaram nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu o caminho próprio. E sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados. Tudo o que fizemos de errado, ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar. Golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo, eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos, embora nunca tivesse feito mal a ninguém ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Versículo 10. Vamos ler todos juntos? Isaías 53, 10. 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar? Verá a sua posteridade. Aleluia. Glória a Deus. Podem tomar assento, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Outras versões desse texto que lemos, do verso 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Outra versão fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Outra versão, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Outra versão, o Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Há uma semana atrás, nós estávamos cultuando a Deus, se eu não me engano, no domingo. E foi falada uma frase que impactou muito o meu coração. Essa frase dizia bem assim: na semana que vem tem a ceia do Senhor, a celebração da morte de Deus, a celebração da morte de Jesus, ou somente a celebração da morte. E essa frase cravou no meu coração, porque quem em sã consciência celebra a morte de alguém?
ainda que você não tenha muito contato com a pessoa, vamos imaginar uma situação em que talvez você não goste da pessoa. Quando você sabe que ela morre, é praticamente impossível você celebrar a morte dela. Quando que celebramos a morte de alguém? Alguma vez você celebrou a morte de alguém? Você ficou sabendo que o fulano morreu e você celebrou, você comemorou, você deu um sorriso, você ficou feliz, você falou para alguém, você viu que a tal pessoa morreu? A não ser quem tem um desvio, talvez no seu pensamento, no seu caráter, que seja uma pessoa cruel, que goste de matar, alguém que sinta prazer em matar ou na morte, exceto isso, porque existem infelizmente pessoas assim, pessoas que o pecado em si o levaram para esse momento em que sentem prazer na morte de alguém. Tirando esses, dificilmente alguém aqui celebrou a morte de alguém. E essa frase marcou muito o meu coração, marcou muito porque é justamente isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos celebrando a morte de alguém. Celebrando a morte de alguém. E por que estamos fazendo isso? E como que nós chegamos hoje até aqui na igreja de Vila Americana para celebrar a morte de alguém? Com que finalidade isso é bom? Com que finalidade isso faz bem para nós? Ou com que finalidade isso de alguma forma vai fazer com que a gente melhore, vai fazer com que a gente esteja bem, se estamos celebrando a morte de alguém? Como? Como celebrar a morte de alguém? Como estar feliz com alguém que morreu? Como estar feliz com alguém que perdeu a sua vida? E pensando nisso durante a semana e meditando nessa frase, o Senhor me trouxe a esse texto de Isaías, muito conhecido por todos nós, Isaías 53. Alguns até sabem decor esse texto. E o verso 10 é o que marca essa celebração. É o que marca essa festa que acontece hoje aqui, que está acontecendo em muitas congregações da Assembleia de Deus em Curitiba, se não todas. A ceia do Senhor. O momento em que a igreja se reúne para se lembrar do porquê ela se reúne. O momento que a igreja se reúne para adorar, para exaltar, para celebrar aquele que através da sua morte nos salvou. Aquele que através da sua morte nos deu vida. Aquele que através da sua morte fez com que nós estivéssemos aqui hoje. Com os corações agradecidos, com os corações gratos. Muitos já choraram, muitos já glorificaram. Por quê? Porque Ele morreu por nós. Essa morte que celebramos hoje aqui, a morte de Jesus Cristo, do Filho de Deus, ao qual o próprio Deus se agradou de moê-lo, de fazê-lo enfermar, de entregar a vida do próprio Filho por nós. É por isso que hoje nos alegramos. É por isso que hoje nós temos vida, porque Jesus Cristo deu a vida por nós. E como celebrar? Lembrando de algumas coisas. E como adorar? Lembrando de algumas coisas. Que coisas, Fernando? A primeira delas, lembrando que no sacrifício, no momento em que uma vida se dá, no momento em que uma vida se vai, no momento em que uma vida se esvai, é uma forma que nós temos de adorar. Lá em Gênesis capítulo 22, o versículo 5, nós temos pela primeira vez a palavra adoração aparecendo na Bíblia. Em que momento que a palavra adoração aparece na Bíblia? Quando Abraão vai sacrificar o seu próprio filho. Abraão, ele está há 3 dias andando até chegar no monte ao qual o Senhor ordenou. E quando eles chegam no monte, Abraão, Isaque e os servos que ali estavam, Abraão fala para os servos ficarem ali. E Abraão fala, fiquem aqui, porque depois de eu haver adorado, eu vou descer. Como celebrar a morte de alguém? Como estar feliz com a morte de alguém? Se essa morte for para adorar,
aí nós ficamos felizes. Quantos vieram aqui adorar o nome do Senhor? Assim como em Romanos capítulo 12, o versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Nós viemos aqui oferecer um sacrifício a Deus. Não precisaremos sair daqui deixando as nossas vidas no altar, morrendo, derramando o nosso sangue. Isso porque o sangue já foi derramado. Mas como um sacrifício de louvor, como louvor e adoração a Deus, nós podemos oferecer esse sacrifício também. Nós podemos adorar oferecendo as nossas vidas àquele que ofereceu a sua vida por nós. Adore o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor. Agradeça a Ele porque Ele deu a vida por você. Você tem vida porque Ele deu a vida dele por você. Nós estamos aqui reunidos porque Ele deu a vida por nós. Ele morreu por nós, como uma ovelha muda, seguindo rumo ao matadouro. Ele não disse uma palavra sequer. Ele deu a sua vida por nós. Nós o adoramos hoje porque Ele deu a vida por nós. O Senhor nos traz aqui nessa noite para lembrarmos, para meditarmos, para pensarmos acerca do que Ele fez por nós. Nós precisamos nos lembrar do Evangelho todos os dias, porque todos os dias o esquecemos. Você precisa pregar para a sua alma todos os dias que Cristo morreu por você, porque é bem provável que todos os dias você se esqueça, todos os dias nós nos esqueçamos daquilo que Ele fez por nós. Uma vez que lembramos daquilo que Ele fez por nós todos os dias, podemos adorá-lo todos os dias, porque é impossível lembrar daquilo que Ele fez por nós e não o adorarmos, e não louvarmos, e não dirigirmos uma palavra de glória, de honra, de poder, de adoração a este que salvou as nossas vidas. Aleluia! Louve o nome do Senhor nesta noite. Não perca uma oportunidade de louvar o nome do Senhor, de agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Primeiramente, dado a vida por nós. Por que nós celebramos a morte? Porque é uma maneira de adorar aquele que deu a vida por nós. Se algum dia perguntarem para você, por que você está celebrando a morte? Porque um dia, essa morte a qual eu celebro me deu vida. Essa morte a qual eu presenciei lá na cruz. Como que eu presenciei uma morte na cruz? Como que eu presenciei Jesus lá no Calvário com os braços abertos? Através do nosso pecado, porque o nosso pecado estava sobre os seus ombros. O nosso pecado estava lá crucificando o nosso Jesus. O nosso pecado foi o motivo pelo qual Deus executou a sua ira no seu próprio Filho. Os nossos pecados foram levados na cruz do Calvário, para que hoje nós fôssemos chamados filhos de Deus. Aleluia! Por que celebramos a morte? Como uma forma de adorar a Deus. Outro motivo pelo qual celebramos a morte, porque há pouquinho tempo atrás, lá em Êxodo capítulo 11 e 12, foi narrada uma história. Está escrito na Bíblia que por causa da morte de um cordeiro, todos os primeiros filhos de Israel foram libertos. Por quê? Israel estava preso no Egito há mais de 400 anos. Estava preso, escravo, servindo, subjugados, sob as ordens, sob os mandos de Faraó. Deus levanta Moisés lá no deserto, chama Moisés, você vai libertar o meu povo. A história todo mundo já conhece. Moisés vai e ele se apresenta diante de Faraó. Faraó não liberta o povo e começam-se uma série de pragas sobre aquele povo do Egito. Uma série de pragas, primeira, segunda, terceira, até a nona. E Faraó, ele não muda o seu decreto. Pelo contrário, ele ainda coloca mais carga de trabalho, ele castiga, judia ainda mais do povo de Israel.
Por fim, na 10ª praga, o Senhor falou: agora vai acontecer de o meu povo ser liberto, e todos verão o quão poderoso é o Deus de Israel. A 10ª praga foi que os primeiros filhos do Egito, os primeiros filhos das famílias, fossem mortos. Todos os primeiros filhos das famílias do Egito iriam morrer. Todos os primeiros filhos das famílias no Egito iam morrer. E a gente vai ver isso quando Deus dá uma ordem ao seu povo. Deus fala para Arão e para Moisés: Arão e Moisés, vocês vão fazer o seguinte para que os seus filhos, os seus primeiros filhos também não morram. O que ele vai fazer? O que eles devem fazer? Matar um cordeiro. Quando matarem o cordeiro, peguem o sangue e passem nos umbrais das portas. Porque de noite eu vou passar e vou matar os primogênitos, os primeiros filhos. Então, um cordeiro morre, o sangue é passado nos umbrais, e a libertação para o povo de Israel. Os primeiros filhos israelitas não morrem, por quê? Porque o sangue do cordeiro estava nos umbrais das portas. Por que celebramos a morte hoje? Por que celebramos a morte de alguma forma? Porque foi através da morte de um cordeiro na cruz do Calvário que nós fomos libertos. Lá atrás, no Egito, os primeiros filhos foram libertos, foram livres de uma chacina, de um assassinato em massa. Por quê? Porque o sangue estava nos umbrais das portas. Hoje nós não vamos morrer. Hoje a igreja de Vila Americana não vai morrer, a igreja na terra não vai morrer. Sabe por quê? Porque o sangue de Cristo está sobre nós, o sangue de Cristo está sobre a igreja, o sangue de Cristo está sobre a sua vida. Então não há morte, então não há choro, ainda que morremos neste tempo, ainda que morremos nesta terra, neste curto espaço de tempo, não morreremos a morte eterna, porque o sangue de Cristo está sobre nós, aleluia. Será que você pode louvar a Deus? Porque você foi lavado pelo sangue, você foi remido pelo sangue, você foi salvo pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eis a boa notícia hoje para a Vila Americana: o sangue do Cordeiro está sobre nós para nos trazer vida. O sangue do Cordeiro está passando sobre as nossas cabeças para termos vida, para estarmos glorificando a Ele, aleluia. É o sangue que te salva. Foi o sangue derramado do Cordeiro que te salva, que nos salvou. Por isso celebramos a morte desse Cordeiro. Meus irmãos, era para nós estarmos condenados para uma morte eterna. Talvez você tenha pensado: não, mas eu não morreria numa cruz com os braços estendidos, com as mãos pregadas, eu não morreria dessa forma. E certamente nós aqui, nenhum vai morrer crucificado, ninguém vai morrer crucificado. Quem hoje mata alguém por crucificação é difícil. Talvez lá no Oriente Médio tenha algum tipo de morte nesse nível de crueldade. Nenhum de nós ia morrer desse jeito. O que Jesus estava falando quando nós não morreríamos a morte que Ele morreu? Porque naquele momento, o que estava em jogo era uma eternidade. Era a morte eterna. Você não vai morrer crucificado, mas se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, estaríamos condenados eternamente. Mas não, por causa de Cristo nós seremos salvos para uma vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, aleluia. Por que celebramos a morte? Porque foi através da morte que hoje temos vida. Uma vida eterna com Jesus. Uma vida eterna com Deus. Habitaremos um dia com Cristo. Quando essa terra passar,
quando tudo esse tempo em que conhecemos passar, esse corpo corruptível passar, porque nos revestiremos de um corpo incorruptível para contemplar a beleza da santidade de Deus. No momento que estivermos contemplando a santidade de Deus, a beleza da tua santidade numa eternidade com Ele, meus irmãos, tudo valerá a pena. Os momentos aqui passados, em que talvez passamos por tribulação, por momentos difíceis, até mesmo por enfermidades, estes momentos a gente vai olhar para trás, valeu a pena, hoje eu estou com Cristo, valeu a pena, hoje eu posso contemplar a beleza da sua santidade, eternamente com Ele, eternamente na glória com Ele, louvando, dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, santo é aquele que me salvou, santo é aquele que me livrou, santo é aquele que me redimiu, santo é aquele que deu a vida por mim. Por isso celebramos a morte de alguém. Nós estávamos condenados, somos pecadores, somos falhos. Quantas vezes erramos, não vou nem dizer nesse mês, vou dizer hoje. Hoje. Somos falhos. E a cruz nos mostra isso. A cruz nos mostra o quanto somos falhos, o quanto somos pecadores, mas a cruz também mostra o quanto somos amados, o quanto somos queridos por Deus. Somos pecadores, mas salvos. Temos falhas, mas somos salvos no sangue de Cristo. Não fizemos nada por merecer, não temos nada em nós que possa nos garantir algo da parte de Deus, mas Ele olha para nós com um olhar de misericórdia, com graça, e nos faz filhos dele, e nos chama de filhos, e fala: eu morri por você porque eu te amo. Você é pecador, mas é filho. Eu te amo, você é meu filho, e por isso estamos aqui, com todos os nossos pecados, com todas as nossas falhas, clamando pela misericórdia de Deus, e falando para Ele: Senhor, eu só sou salvo porque você fez algo por mim. Senhor, eu só sou salvo porque você entregou a vida do seu filho por mim na cruz do Calvário, é por isso que sou salvo. Ainda que tivéssemos muitas chances, ainda que tivéssemos oportunidades de nos salvar, falharíamos em todas. Por isso que Deus enviou Cristo para nos salvar, aleluia. Ele não falha, Ele é fiel, Ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz, para que eu e você estivéssemos salvos aqui nesta noite, aleluia. Louve o nome do Senhor, levante suas mãos, levante as duas mãos, fique de pé se você quiser, mas louve a Deus nessa noite, glorifique o nome dEle, aleluia, aleluia. Por que celebramos a morte? Por que celebramos a morte? Eu lembro de uma das cenas que marcou muito a minha infância e também a minha vida com Deus em si. Foi uma cena de um filme. Quantos aqui já assistiram algum filme sobre Jesus? São vários os filmes que tem sobre Jesus. Uma das cenas que mais me marcou e que muito me deixava injuriado, indignado, era a cena do Barrabás. Barrabás, ele era um homicida, ele era um assassino. O Barrabás, ele, pela lei de Israel, ele merecia morrer. Por quê? Aquele que tirava a vida de alguém deveria ser morto. Jesus disse: a lei diz olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, aquele que te faz mal, ame-o, faça o bem por ele. O Barrabás, de acordo com a lei de Israel, era para morrer. E ele estava condenado, estava preso, estava condenado. E o que acontece quando Barrabás está preso? Jesus é preso também. Num mesmo momento, numa mesma época, num mesmo período de tempo. Barrabás e Jesus estão presos. Os israelitas ali da religião, os fariseus,
todos aqueles, os mestres da lei, eles querem incriminar Jesus, eles prendem Jesus lá no Getsemane, e eles levam Jesus preso, interrogam Jesus, e acham em Jesus uma palavra que Jesus fala acerca de ser filho de Deus, e falam, está condenado. Não precisamos mais de prova nenhuma, ele se diz ser o filho de Deus, é blasfêmia, vamos condená-lo, merece a morte. No mesmo período de tempo, está preso Barrabás e está preso Jesus. Pilatos, ele vai interrogar Jesus. Os mestres da lei, os fariseus, levam Jesus até o Pilatos, governador ali da região na época. E o Pilatos, ele não enxerga nada em Jesus que seja para condená-lo. E ele fala assim, não tem por que eu condenar Jesus, mas vamos, nesse período de tempo que é a Páscoa, eu tenho por costume libertar algum preso, então eu vou colocar Jesus, que não tem erro nenhum, que não tem pecado nenhum, que é santo, que é puro, eu vou colocar esse, e vou colocar também Barrabás. Então o povo vai escolher quem quer crucificar, quem quer matar, quem quer levar até uma pena de morte, se é Jesus ou se é Barrabás. E a cena nos filmes, na Bíblia não fala isso, mas a cena nos filmes mostra Jesus sendo condenado, o povo gritando, soltem Barrabás, né? Os fariseus ali fazendo um movimento com o povo para que Barrabás fosse liberto, e o povo começa a clamar, soltem Barrabás, soltem Barrabás, soltem Barrabás, e Jesus está ali quieto, como uma ovelha muda, seguindo para o caminho do matadouro, e Jesus está quieto ali, e de repente a sentença é dada, a sentença de libertação é dada, e Barrabás, aquele que era um homicida, aquele que merecia morrer, aquele que tinha cometido algo de errado e certamente seguiria por um caminho de condenação, este Barrabás é liberto. E o que acontece? Barrabás, ele sai comemorando, Barrabás, ele sai feliz, ele sai festejando, alegre, porque ele foi liberto. Havia uma condenação para ele, e ele foi liberto. Ele merecia morrer, e foi salvo. Ele merecia ser crucificado, e agora segue feliz junto com a multidão, porque ele não vai mais morrer. E naquele momento você olha Barrabás saindo feliz e comemorando, e eu me indignava com isso. Como que alguém que sabe que fez alguma coisa errada sai feliz, sai alegre, sai contente, sabendo que um inocente vai morrer no lugar dele? E eu me indignava com isso. E até um tempo atrás, esse negócio, essa indignação se resolveu no meu coração, até que eu entendi que quem saiu celebrando naquele momento, quem saiu alegre naquele momento, quem saiu celebrando naquele momento, não era simplesmente Barrabás, era eu também. Por que era eu, irmãos? Por que era eu? Porque eu merecia ser condenado, porque o pecado que há em mim me condena. E hoje eu celebro. E hoje eu saio contente. Hoje eu saio feliz e eu celebro. Porque no meu lugar morreu alguém que não tinha pecado. Morreu alguém que não merecia, que morreu no meu lugar, que foi substituído. Barrabás, ele sai celebrando porque alguém morreu no lugar dele. Hoje nós celebramos porque alguém, Jesus Cristo, morreu por nós. Aleluia! Por que celebramos a morte de alguém? Porque esse alguém morreu no nosso lugar. Foi esse alguém que deu a vida por nós. Era para nós termos morrido aquele tipo de morte, mas não, Jesus interviu. Jesus chegou na nossa história. Nós estávamos caminhando para o inferno, irmãos. Nós estávamos caminhando para o inferno e fomos substituídos por Jesus.
que nós não fôssemos condenados. Nós celebramos a morte dele, porque através da morte dele é que fomos salvos. Ele morreu no nosso lugar, ele deu a vida no nosso lugar. Ele que não tinha pecado foi condenado, ele que estava livre de toda culpa, um cordeiro puro, santo, imaculado, morreu no nosso lugar. Aleluia. Nós celebramos. E talvez o Barrabás não tinha ideia do que estava acontecendo, de que o Salvador, o Messias, o Cristo ia dar a vida por ele. Então ele sai feliz, mas nós não, nós sabemos que nós só estamos vivos hoje porque Cristo deu a vida por nós. E diferente de Barrabás, que saiu alegre, nós comemoramos, nós celebramos também, mas celebramos com lágrima nos olhos, mas celebramos chorando, sabendo que ele nos libertou. Aleluia. Oh, aleluia. Celebre o nome do Senhor, adore. Por que celebramos a morte de alguém? Por que nós celebramos a morte de alguém? Porque foi através dessa morte. Romanos 8,15. Romanos 8,15 vai falar bem assim, está escrito bem assim, que nós fomos feitos pelo Espírito de Deus. Nós fomos feitos pelo Espírito de Deus, filhos. Filhos através de uma filiação por adoção. Depois você lê lá, Romanos 8,15. Nós somos feitos filhos por adoção. Porque celebramos a morte de alguém? Porque ao Jesus morrer na cruz do Calvário, Ele nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Paulo ele escreve aos Romanos, e quando lemos a Bíblia, precisamos ter pelo menos um pouco de noção do contexto cultural, de como era uma palavra dirigida a uma igreja, a uma cidade, a um grupo, a um povo. E certamente a gente vai encontrar através da cultura, através da forma como viviam, através dos seus rituais, coisas muito interessantes. E quando Paulo ele fala aos romanos, ou a igreja em Roma, ele está falando de um contexto em que a adoção não é ruim, é bom. Por quê? Hoje em dia, até quando você está brigando talvez com o teu irmão mais novo ou mais velho, há um conceito muito pejorativo de adoção. Quando você está brigando, você fala, você é um adotado. Você é adotado. Justamente para provocar a ira no teu irmão. Você é um adotado. A própria Constituição, a própria lei, antes de 1988, a própria lei, ela tinha essa divergência, esse preconceito. Os filhos adotados não tinham os mesmos direitos dos filhos legítimos. Obrigado, irmãos. Em 1988, quando foi validada a Constituição Federal, a Constituição Federal igualou filhos legítimos e filhos adotados. Mas quando Paulo escreve a Roma, há uma história por trás disso. Por quê? Porque existia um ritual, existia um período. O nome do ritual eram dias lústricos. Por quê? Nesses dias lústricos que contemplavam o dia do nascimento do filho até o 9º dia, esse filho não tinha nome. Esse filho não era considerado ainda filho. E o que acontecia? Quando chegava no 9º dia, num ritual,
a criança, o bebezinho, ele era colocado no centro da sala. Era colocado no centro da sala. Isso em Roma, tá? Na cultura de Roma naquela época, em que Paulo escreve aos romanos. E essa criança de 9 dias era colocada no centro da sala. E o pai, que era a autoridade máxima da família naquele tempo, ele olhava aquela criança, que era filho dele. Era filho dele. E nesse momento ele tinha o direito, ele tinha a opção de escolher ou rejeitar aquele filho. Então Paulo ele fala aos romanos e diz que eles eram adotados. E por quê? Porque naquele contexto, o ser adotado era algo bom. Imagine que o filho legítimo poderia ser rejeitado. O filho legítimo poderia não ser considerado como filho se o pai não fosse lá e pegasse ele. Era dessa forma que acontecia. Diferentemente dos dias lústricos, ou os dias de consagração, diferentemente disso, havia uma outra modalidade, um outro jeito, uma outra forma de ser considerado filho. E essa outra forma era através da adoção. Mas diferente do filho legítimo, em que poderia ser escolhido se sim ou se não, se era filho, se não era, se ia ser escolhido, se não era, se ia pegar no colo, se não ia pegar no colo. Diferentemente do filho legítimo, o filho adotado não tinha como o pai o rejeitar uma vez que tivesse escolhido. Uma vez que o pai escolhia adotar um filho adotivo, essa adoção era para sempre. O pai não poderia voltar atrás uma vez que tivesse escolhido como filho um filho adotivo. Por isso que quando Paulo ele fala aos romanos, vocês foram adotados como filhos de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Uma vez que vocês foram adotados, uma vez que vocês são filhos por adoção, o Pai não os rejeitará. Está consumado, está feito. Uma vez filho, sempre filho. Uma vez escolhido, sempre escolhido. Uma vez que você foi salvo do pecado, você agora é filho. O Pai te escolheu, o Pai te fez filho, e Ele não volta atrás naquilo que Ele fez. E Ele fez isso aonde? Na cruz do Calvário. Então celebramos nesta noite que somos filhos, que somos feitos filho de Deus. Celebramos porque lá na cruz do Calvário um dia o Pai, olhando para o seu filho legítimo, o rejeitou para que nós, a igreja de Cristo, fôssemos feitos filhos por adoção dele. Rejeitou o filho legítimo para que eu e você fôssemos declarados filhos de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você é filho. Se você é filho, levanta a tua mão para os céus e dá glória e glorifica o nome dele, exalte o nome dele. Você foi chamado filho de Deus. E a todos quantos creram, João capítulo 1, a todos quantos creram foram chamados filhos de Deus. Aleluia, aleluia. Quão sério é o nosso pecado, que o próprio Filho de Deus teve que vir resolver isso. Quão sério é o nosso pecado, que teve que um Deus morrer para resolver essa questão. Aleluia. Eu quero que você fique de pé, e a gente já vai encerrar. Já extrapolou o meu horário, que faz tempo. Quero que você fique de pé. Comece a adorar o nome do Senhor nesse momento. Celebre a morte de alguém. Talvez você nunca fez isso, mas hoje você vai fazer. Você vai celebrar a morte do teu Salvador. Você vai celebrar a morte de Jesus. Aleluia. Sabe como você vai celebrar? Abra os seus braços. Eu sei que está um pouco difícil, a igreja está cheia, mas abra os seus braços. Talvez um vai ter que ir um pouquinho para frente, outro vai ter que ir um pouquinho para trás, mas abra os seus braços, estica bem lá, se você puder. Se não der para esticar os dois, estica um só. Mas estica o teu braço lá. Fique com o braço aberto. Fique com o braço aberto.
Fique com o braço aberto. Fique com o braço aberto. Feche seus olhos. A palavra de Deus diz que quando o povo de Israel tinha pecado lá no deserto, foi levantada uma estátua, uma serpente de bronze, e todos quantos olhavam para aquela serpente eram curados, eram sarados, simplesmente pelo fato de olhar. Comece a olhar para Jesus agora com os seus olhos da fé, com os seus olhos fechados. Comece, não abaixa a tua mão, não abaixa a tua mão, não abaixa a tua mão, comece a exaltar Ele, comece a olhar para Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ah, Deus querido, aleluia. A tua mão vai começar a formigar, o teu ombro vai começar a pesar. E nesse momento que você tiver com o teu ombro pesado, lembre que Jesus Cristo estava com os seus pecados lá na cruz sobre os seus ombros, mas Ele não abaixou as mãos. Ele se manteve com os braços abertos para te receber como filho, para te receber, aleluia. Os seus dedos vão começar a formigar, e você ficou 1 minuto, você ficou 1 minuto de braços abertos, e os teus ombros já estão pesando, as tuas mãos já estão formigando. As suas mãos estão pesadas, os seus ombros estão pesados, mas nenhum pecado está sobre os seus ombros, porque Cristo já levou sobre os seus ombros o teu pecado. Comece a exaltar, comece a louvar, comece a engrandecer o nome do teu Salvador. Ele te salvou, Ele te redimiu, você foi salvo, você foi liberto, aleluia, você está curado, porque pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos curados, nós fomos sarados, nós estamos reunidos como igreja, porque o dono da igreja deu a vida por ela. Lá no Éden, Adão colocou a culpa na sua noiva, Adão colocou a culpa na sua esposa. Lá na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si a culpa da sua noiva, aleluia. Receba graça, receba misericórdia de Deus nesse momento. Deixa o Espírito Santo falar com você, deixa o Espírito Santo testificar o quanto você é amado, o quanto você é filho. Deixa o Espírito Santo testificar para que você celebre nessa noite, aleluia, aleluia. O Beck pode louvar. Enquanto o Beck louva, vocês vão dando glória a Deus, aleluia. Agora você já descansou o teu braço, você pode dar glória, você pode louvar, você pode engrandecer o nome do Senhor, você pode falar outras línguas, você pode ser cheio, você pode ser renovado, você pode ser batizado com o Espírito Santo, você pode ser curado das enfermidades, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades, aleluia. Pela cruz se entregou. Obrigado, meu Deus, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Ah, Deus querido, assim, aleluia. Ei, nosso Senhor está vivo. Aquele que morreu hoje vive. Aquele que deu a vida por você também está vivo. Adore o nome do Senhor, aleluia.